Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Linguagem de Programação C++. Essa é a 23ª videoaula e antes de mais nada, só para poder divulgar, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferida no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Vou aproveitar, vou abrir o Dev C++ aqui, ó, aquele aqui, e para poder explicar para vocês o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, hoje a gente vai estar trabalhando o seguinte, só fechar essa mensagem aqui, abrir um arquivo em branco. Eu vou estar mostrando para vocês como usar o método bolha, que é um método bastante conhecido, para poder ordenar um vetor. Então vai ser assim, ó, a gente vai criar um vetor de 5 posições e vamos jogar valores nesse vetor de tal forma que o programa nosso depois vai apresentar para a gente na tela esse vetor ordenado na forma crescente. Para isso a gente vai ter que usar o método bolha e o método das canequinhas, tá? Eu vou explicar, no entanto vai ser duas videoaulas, uma para eu mostrar o código para vocês e o outro para explicar a lógica. Então vamos lá. Para começar aqui, ó, tralha include e vou adicionar o IOStream para eu usar o cout, que é o escreva e algoritmo, e o cin, que seria o leia e algoritmo, e o system pause para poder pausar a tela. Para essa biblioteca funcionar, eu passo a alias dela, que é using name space space std, ponto e vírgula. Aqui eu vou declarar a função principal, que é o main, e abertura. Então aqui vai ser a abertura da função principal, e aqui é o fechamento da função principal. Eu costumo falar para os meus alunos para sempre comentar, principalmente os abre-chave, fecha-chave. Na verdade, para os alunos eu peço para eles comentarem todas as linhas, porque você só vai ter entendimento do seu programa quando você conseguir comentar todas as linhas. Então vamos lá, gente, é o seguinte, só abrir aqui rapidamente. A gente tem aqui uma definição de vetor, no entanto na aula 22, 21, a gente está trabalhando com vetor, que é ou array, tá? Pode chamar de array também. E aqui eu tenho um exemplo de um vetor aqui de 10 posições. Se eu contar aqui, vocês vão ver que vai dar 10 posições. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é um vetor de 10 posições. E sendo que cada posição desse vetor eu vou guardar um elemento. E sendo também que para eu referenciar, para eu conseguir trazer na tela algum elemento desse vetor, eu faço isso através do índice. Então pode ver que o índice começa em 0 e termina em 9, ou seja, o vetor é de 10 posições, pelo fato de começar em 0, a última posição do vetor é o 9 aqui. Então eu até coloquei aqui, ó, o índice 0, o índice 1, onde que eu guardo um elemento qualquer aqui e assim por diante, tá? Então vamos lá. Aqui no Dev C++, eu vou criar algumas variáveis aqui do tipo inteiro. Então, int, vou criar um vetor chamado vet e vou atribuir, e vou falar que esse vetor vai ser de 5 posições. Ou seja, no nosso aqui vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. 5 posições, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o usuário vai informar 5 elementos e a gente vai guardar. Bom, gente, para a gente poder colocar os números em ordem crescente, independente de quais elementos ele colocar, eu vou precisar de dois contadores, o i e o j, tá? O pessoal convencionou usar o i e o j como contador. E também vou precisar de uma outra variável que eu vou chamar de auxiliar, tá? De aux aqui, de auxiliar, para a gente usar a teoria das canequinhas. Aí eu explico o que vem a ser a teoria das canequinhas. Bom, para eu guardar um valor dentro de um vetor, eu tenho que usar a estrutura for, que é uma estrutura de repetição. Então eu vou colocar aqui, ó, for, para i começa em 0, ponto e vírgula, i menor, eu sei que meu vetor é de 5 posição, então i menor que 5, porque menor que 5 é o 4, e se a gente for ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o índice da última posição é o 4 aqui, ó, então por isso que eu coloquei o 5 lá, menor que 5 é 4. Então vamos lá. E sendo que eu vou falar que o i vai ser aumentado de 1 em 1. Então o i vai começar em 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3 e assim por diante. Então aqui eu vou colocar abertura, para eu comentar em C2 barra, abertura do for 01. E aqui está sendo fechamento do for 01. Bom, aqui dentro eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, cout menor menor, e entre aspas vou colocar assim, ó, informe o.
Vou concatenar aqui, ó, para ficar mais fácil a visualização, I mais 1, porque vai ser o primeiro elemento, tá? Informe o primeiro elemento. Como eu sei que a posição do vetor é o 0, vai começar em 0, só para trazer aqui o número 1, então 0 mais 1, 1. E vou concatenar aqui, ó, vou dar um espaço aqui com o 0 ponto, só para indicar o sinal de primeiro, tá? Então vai ser impresso na tela. Informe o primeiro elemento do vetor. Coloquei a mensagem na tela, ponto e vírgula, e vou mandar guardar, ó, CIN, sinal de maior, maior, no VET, na posição I, ponto e vírgula. E sendo que o I vai começar em 0, então esse primeiro elemento vai ser guardado na posição 0. Depois o I vai valer 0 mais 1, que vai ser 1. Aí vai guardar o segundo elemento na posição 1, até chegar na posição 4, que é a última posição do vetor. Não há necessidade de colocar, mas eu vou colocar aqui, só para ficar mais fácil, ó, system, entre aspas, CLS. É só para limpar a tela, tá? Toda vez que ele for digitar um número, ele digita o número e guarda um vetor e limpa a tela do programa. Bom, nesse primeiro for aqui foi só para obter do usuário os elementos do vetor, tá? No entanto, se eu mandar compilar aqui, ó, executar, compilar, vou colocar aqui método bolha, como eu já fiz ele, 02. Só mandar aqui para vocês verem, ó, aqui vai aparecer na tela. Olha lá, informe o primeiro elemento do vetor. Vou colocar aqui um 12. Aí pode ver que ele limpou, ele é aquele system CLS, que para limpar a tela, ó, informe o segundo número, 23. Informe o terceiro número, tá vendo? Ó, informe o terceiro número, 4. E informe o quarto número, que seria a última posição do meu vetor, 5. Claro, e informe o quinto elemento, que agora sim, é porque eu coloquei lá, sei lá, 23, 23 novamente. Na hora que eu der um Enter, vai fechar o programa, porque eu não estou pedindo para fazer mais nada. Então, só para lembrar, para eu pausar a tela, eu coloco um System Pause aqui, ó, para pausar a tela. E não vai imprimir os elementos ainda, porque eu só estou pegando os valores. Bom, agora nessa parte aqui, gente, ó, que eu quero que vocês prestem atenção, porque é aqui que vai entrar o método bolha. O método bolha diz o seguinte, que os elementos do vetor que for os maiores valores dos elementos do vetor vai ser jogado para a última posição do vetor, e os menores valores vai ser jogado para as primeiras posição do vetor. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Os números que eu jogar aqui dentro do vetor vai ser jogado para cá, e os números menores do vetor vai ser jogado para cá. Então, para lá os maiores, para cá o menor. Como que faz isso? Então presta bastante atenção, que é assim, ó. Eu vou usar um for aqui, ó. Primeiro detalhe é o seguinte, ó. Lembra que eu criei duas variáveis, I e J, que vai ser o contador. Então eu vou falar assim, ó, I recebe 0 para começar na primeira posição do vetor, e menor, aí que vem um lance, ó. Eu sei que a última posição do vetor, eu sei o vetor nosso é de 5 posições. E a última posição do vetor é o 4. Então vou ter que parar ele na penúltima. Então se eu olhar aqui, ó, eu sei que a última posição o último índice do meu vetor é o 4. Então vou parar ele aqui no 3 aqui, ó. Então menor que 4 é o 3. Então vou lá, ó, menor que 4, ponto e vírgula, e mais. Já vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo isso, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, abertura do for 01, e aqui abertura, fechamento do for 02, na verdade, esse aqui é o for 02, tá? E aqui dentro que vem um lance, eu vou chamar mais um fork, mais um contador, só que é o do J, sendo que o J vai ser inicializado em I mais 1, de tal forma que o contador J sempre vai estar 1 na frente do I. Então, ou seja, se o I está valendo 0, o nosso contador J vai ser 0 mais 1, vai estar em 1. Se o nosso I estiver valendo 1, o nosso contador J vai estar em 1 mais 1, que é 2. Sempre o J, o contador J, vai estar 1 na frente do I. E o J, enquanto ele for menor que a última posição do meu vetor, que é o 4 aqui, ó, que é a posição 4, que seria menor que 5, que seria o 4. E J mais, tá? Depois eu explico para vocês o porquê disso, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, abertura do for 03, e aqui fechamento do for 03.
Bom, dentro desse segundo for aqui, eu vou chamar a estrutura de condicional, que é o if, tá? Se. Aí que vem o lance, ó. Vet na posição i. Posição i, na primeira iteração, no primeiro last repetição meu, vai ser o 0. Então, o primeiro elemento é maior que vet na posição j, e o j sempre vai ficar uma posição na frente do i. Então, se o i estiver valendo 0, o j vai estar valendo 1, e assim por diante, tá? Então, vou colocar aqui, ó, abertura do if, e aqui, fechamento do if. Bom, aqui dentro do if, a gente vai usar uma teoria também, que é chamada teoria da canequinha. Imagina comigo aqui, ó. Imagina que você tem um copo de café e um copo de leite. E você quer trocar, você quer colocar o conteúdo do copo de leite no copo de café e o do copo de café no copo de leite, sem misturar os dois, sem virar café com leite. Para você resolver isso, necessariamente você vai precisar de um terceiro copo, de tal forma que, se você tiver um copo vazio, o copo que está com leite, você vai colocar o conteúdo do leite nesse copo que está vazio. E o copo que estava com leite vai ficar vazio agora. E você joga o café no copo de leite, o copo de café agora está vazio. E aquele terceiro copo que está com leite, você joga no café. Ou seja, é a teoria das canequinhas aqui, tá? Então, o que eu vou fazer com isso, ó? Lembra? Eu vou falar que é o seguinte, a variável alce minha, que é o copo vazio lá, recebe vet na posição i. O que significa isso? Se o primeiro elemento for maior que o segundo elemento, ou seja, se o número que está aqui for maior que o número que está aqui, eu vou inverter os dois. Eu vou jogar o número maior aqui e o número menor aqui. Então, fazendo isso, ó, auxiliar recebe, tem no vet na posição i. Aí depois eu ponho aqui assim, ó, que vet na posição vet i recebe, só ficar bonitinho aqui, ó, recebe o que tem vet na posição j. Ou seja, o auxiliar, a variável auxiliar recebe o elemento do i e o i vai receber o que tem em j. E agora, o j, que é o vet j, o vet j vai receber justamente o que tem lá em auxiliar, ó. Em auxiliar, alce, ponto e vírgula. Gente, com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou invertendo os valores, tá? O elemento que está em i vai para j e o elemento que está em j vai para i. De tal forma que vou jogando o número maior para o final. Bom, depois aqui fora do for, dos três for aqui, ó, pode ver que o primeiro for, o segundo for começa aqui e termina aqui, ó. Eu, para imprimir na tela esses valores, eu chamo mais um for para imprimir os valores. Eu vou colocar aqui, ó, i recebe 0, ponto e vírgula, ponto e vírgula. I menor que 5 é o 4, que é a última posição do meu vetor, tá? E i mais mais. Aí eu abro aqui, esse aqui é o nosso abertura do for 04, né? 04. E esse aqui é o fechamento do for 04. E aqui eu vou colocar uma mensagem aqui, ó. Vou falar o seguinte, ó, cout menor. Vou colocar um espaço aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, vet na posição i, para ele imprimir todos os elementos para mim, sem colocar um debaixo do outro, mas sim um na frente do outro, e vai dando um espaço entre eles para não ficar grudado, tá? Por isso que eu coloquei aqui um aspa com espaço aqui. Bom, vamos mandar compilar para vocês verem o que vai acontecer, ó. Rodou. Então vamos lá, ó. Informe o primeiro elemento. Primeiro elemento vou colocar o 50, segundo elemento vou colocar o 26, terceiro elemento vou colocar o 2, o quarto elemento vou colocar o 30 e o quinto elemento e último elemento vou colocar o 6. Olha só, na hora que eu der um enter, ele já traz para mim aqui, ó, 2, 6, 30, 2, 6, 26 e 30 e 50. Que pode ver que está na ordem crescente. Só vou melhorar essa mensagem, tá vendo? Pressione qualquer tecla para continuar. Só vou trazer ele na linha de baixo, então bem rapidinho aqui, ó. Em cima do System Pause, porque aqui ele pressione qualquer tecla para finalizar o programa. Quem está fazendo isso é o System Pause. Então só para não ficar na mesma linha, eu trago aqui, ó, cout menor endly, que é a mesma coisa contra a barra n para nova linha, tá? Vamos lá, executar, compilar. Vamos colocar os valores então, ó. 20 2, 56,
4 e o quinto elemento e último 8. Olha lá, pode ver, ó, 2, 4, 8, 20, 26. Pode ver que ele está ordenando de forma crescente. O último teste aqui, ó, executar, compilar. Vou trazer tudo invertido, ó. Vou trazer os 5, 4, 3, 2 e o 1. E na hora que eu der um Enter, ó, ele ordenou para mim, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Certo, gente? Então, o método bolha é dessa forma que faz, através, o mais importante pra gente aqui, ó, é essa parte aqui, ó. Agora na próxima videoaula eu vou justamente mostrar para vocês através de teste de mesa. Eu vou abrir o Excel, mostrar através de teste de mesa como está sendo feita essa lógica aqui, tá? Aí vocês vão entender o porquê do auxiliar aqui, ó. Porque que o for começa em J mais 1 e para na penúltima posição, que seria o 3, aqui para na última posição. Aí lá no método de mesa, para a gente ver a lógica, aí vocês vão entenderem. Tudo bem, gente? Então, só para poder terminar, ó, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferidas no seguinte endereço: site informaticoentretenimento.blogspot.com. Bom, até a próxima videoaula. Tchau, gente!